o oposto à pronúncia, a impronúncia. A impronúncia é quando o juiz se convence que não há uma prova da materialidade delitiva ou um indício suficiente de autoria, que os indícios são muito frágeis, é uma mera suspeita, uma mera desconfiança, ou o indício é muito vago, muito tênue, e o juiz verifica que se ele pronunciasse o acusado seria uma aventura jurídica, aquele processo iria cair nas mãos dos jurados, em que tudo pode acontecer, são leigos, e eventualmente o réu, que pode ser inocente, ou contra quem não havia provas suficientes de autoria, pode ser até injustamente condenado. Mas é importante falarmos de um assunto que eu trato com bastante profundidade, é um dos assuntos que eu penso que são dos mais importantes na primeira fase do rito do júri, é um mito chamado indubio pro societate. Ou seja, tem uma dúvida realmente se o réu teria cometido o crime, a prova está muito fraca, é muito falha, é muito contraditória, é algum elemento informativo do inquérito policial que teria sido mais ou menos confirmado em juízo, mas vou pronunciar, muitas vezes o juiz pensa, vou pronunciar, porque o juiz natural da causa é o tribunal do júri. Então, na dúvida, a favor da sociedade, o chamado indubio pro societate. É utilizado por muitos juízes até como se fosse um princípio, no princípio indubio pro societate. Então, na dúvida, remete-se o processo a julgamento pelo júri. Eu tratei do assunto com bastante profundidade no livro, eu sou radicalmente contrário a esse dito princípio, que não existe esse princípio, seja na doutrina mais especializada, seja em lei, seja em doutrina geral do processo penal. Por qual motivo? Existe o ônus probatório, o ônus de comprovar. De quem é o ônus probatório na primeira fase do rito do júri? É da acusação, do Ministério Público. A acusação do Ministério Público tem que trazer elementos de prova, de convicção, que convençam o juiz de que de fato o réu é o autor daquele crime doloso contra a vida. Se o promotor consegue convencer o juiz pronuncia. Se o promotor não consegue convencer, não consegue trazer elementos mínimos de prova contra o réu, que poderiam legitimar a acusação em plenário no julgamento pelo júri, o correto, o justo, o adequado, o jurídico, é o juiz impronunciar. Porque o promotor não conseguiu se desincumbir bem do seu ônus probatório. Não tem sentido o promotor não se desincumbir do seu ônus probatório, não conseguir convencer o juiz através de provas sérias, veementes, verossímeis, de que o réu praticou um crime doloso contra a vida, e ao mesmo tempo ele ser premiado com a pronúncia. Na verdade, ele tem que receber, em resposta a esse ônus que não foi bem desenvolvido, ele tem que receber o oposto disso, que é a impronúncia. Porque, veja, se o réu ele é pronunciado, mesmo não tendo provas suficientes nesse processo, existe o risco dele ser levado a julgamento pelo júri e até condenado sem prova nenhuma. Pode se condenar, eventualmente, até um inocente em plenário. E por isso que a pronúncia é um filtro probatório. Só pode ser remetido a julgamento pelo júri aquilo que poderia legitimar uma condenação justa. Se não houver nenhuma possibilidade de uma acusação justa, se o processo ele for vazio, oco de provas, não tem sentido o juiz pronunciar, ele tem que impronunciar. Mas o meu entendimento, que eu cito desde 2006, nesse aspecto, é um entendimento ainda minoritário. Boa parte dos tribunais do país tem entendimento contrário, no sentido de que o indubio pro societate é um princípio que tem que ser seguido pelos juízes, mas eu fico satisfeito em saber que algumas decisões do STJ e mesmo do Supremo Tribunal Federal têm passado a desconsiderar esse princípio como princípio jurídico, no sentido de que o juiz, se ele tiver dúvida, ele tem que impronunciar e não pronunciar. Não se decide remeter um processo sério, cujas penas são muito altas, ao tribunal do júri, quando o juiz está absolutamente contaminado pela dúvida.